podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Então, assim, do ponto de vista do algoritmo, ela tem o melhor. O problema é que é insustentável você investir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares em produções ao redor do mundo, esperar que você vai conseguir bancar isso apenas com assinaturas. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Felipe Ventura. O ritmo de crescimento da Netflix já vinha diminuindo bastante, mas agora parece que a empresa bateu no muro. Pela primeira vez em muito tempo, o serviço registrou perda de usuários. Nesse novo contexto, o maior streaming do mundo planeja soluções um tanto diferentes das que sempre praticou. No episódio de hoje, recebemos a pesquisadora Melina Meimarides para falar sobre o atual momento da Netflix, a imagem que a empresa criou ao longo dos últimos anos e a sustentabilidade desse modelo de negócios. Aguenta aí que a gente já começa. Há 20 anos, os jogos da saga Halo vêm conquistando legiões de fãs no mundo todo. Só o último jogo da franquia, Halo Infinite, já alcançou mais de 20 milhões de jogadores. E agora, esse sucesso do Xbox ganha vida como série. A adaptação está disponível lá no Paramount Plus e é o maior lançamento do ano da plataforma. Na trama, a gente acompanha o conflito da humanidade contra os alienígenas do Covenant. É a história do Master Chief, como você nunca viu. Halo combina ficção científica, ação e aventura em meio a um universo que vai agradar mesmo quem não é fã dos jogos. Os episódios vão ao ar semanalmente, todas as quintas-feiras, só lá no Paramount Plus. E olha a vantagem, você tem 7 dias para testar o serviço completamente de graça. É só acessar o paramountplus.com.br e fazer o seu cadastro. Paramount Plus é a casa de Halo, a aventura mais épica do ano. A confirmação em 2 etapas é um dos principais dispositivos de proteção na internet. Mesmo assim, muita gente ainda não emprega esse recurso no dia a dia, e por isso que a Claro e o WhatsApp lançaram uma campanha para estimular os usuários a ativarem essa função. E é um processo muito simples, né, Riga? Bem simples, você só precisa seguir 3 passinhos. Primeiro, vai lá direto em configurações se o seu celular for um iPhone. Se for Android, você acha as configurações depois de clicar nas 3 bolinhas ali no canto superior direito. O segundo passinho é clicar em conta. E o terceiro e último é clicar em confirmação em 2 etapas. Agora você cria uma senha numérica que o WhatsApp vai te pedir quando você for cadastrar sua conta em outro aparelho. De vez em quando, o aplicativo também vai te pedir essa senha para garantir que você não vai se esquecer dela. Segurança na internet nunca é demais. E melhor ainda quando você consegue se proteger seguindo apenas alguns passinhos, né? E acessa lá o claro.com.br/segurança-WhatsApp para encontrar mais dicas de proteção. Isso, não deixa para depois. Ative agora a confirmação em 2 etapas, uma campanha da Claro e do WhatsApp. No último dia 19 de abril, a Netflix divulgou o relatório financeiro do primeiro trimestre do ano. E algumas informações ali acabaram pegando o mercado bastante de surpresa. Para começar, Netflix registrou uma perda de 200 mil usuários durante os primeiros 3 meses de 2022. Essa informação levou as ações da empresa a uma queda bastante grande, chegando a 25% de baixa na Nasdaq. A expectativa do mercado era bastante diferente. Havia uma projeção de que a empresa tivesse um acréscimo de mais ou menos 2,5 milhões de contas, o que já mostraria um crescimento lento depois da explosão de novos usuários durante a pandemia, só que a realidade foi ainda pior do que era a expectativa. Fazendo um paralelo, esse é um caso parecido com a queda de usuários diários do Facebook anunciada algumas semanas atrás. O número pode até parecer pequeno diante do total de assinantes, que chega a 222 milhões, só que a empresa não registrava uma perda de usuários
usuários há mais de 10 anos. A última vez foi em outubro de 2011, de acordo com a CNBC. E essa tendência de desaceleração vem desde o final do ano passado. A gente chegou a fazer um Tecnocast na época, o 203. Só que perder usuários definitivamente é uma surpresa, né, Riga? É uma surpresa, mas agora não é mais, né? Porque a expectativa da própria Netflix é que a coisa permaneça nesse clima. Porque antes tinha essa expectativa mesmo de continuar crescendo devagar e tal. E agora a Netflix projeta oficialmente perder mais 2 milhões de usuários no mundo todo nesse próximo trimestre. E claro, né, falando para os investidores, ela tem que explicar por quê, apresentar os motivos desse cenário. E ela falou ali algumas razões na cartinha dos investidores. E um dos motivos mais óbvios é a competição, né? A gente tá percebendo isso muito claramente aqui como usuário mesmo. Não é mais novidade para ninguém que hoje tem muitos serviços disputando essa atenção, competindo por preço, jogando dinheiro de marketing. E a Netflix reconhece que nesses últimos 3 anos, especificamente, vários outros players perceberam que o futuro tá no streaming e acabaram se lançando nesse formato. Outro ponto polêmico é o compartilhamento de senhas. A Netflix tem os 222 milhões de assinantes regulares, mas ela estima que outros 100 milhões de lares acessam a Netflix por senhas emprestadas. Desde março, ela vem falando abertamente ali que essa prática não vai mais ser tolerada, então já tá causando essa tensão com os usuários. E claro, né, tem os fatores macro, desaceleração na economia, principalmente na América Latina, isso fica muito mais claro, mas também as tensões na Rússia e na Ucrânia. Inclusive, a Netflix suspendeu as operações na Rússia como uma sanção a essa guerra. Então essas são algumas das explicações da empresa para esse momento um tanto complicado que eles estão passando. Tem a questão macro da economia, tem a questão da competição e tem essa questão de compartilhamento de senhas que deu o que falar, né? Essa questão do compartilhamento de senhas acabou chamando muita atenção porque isso vem acontecendo há muito tempo, né? A Netflix sabe disso. Há alguns anos eles deram a entender que iriam começar a combater esse tipo de prática, mas na real não tinha dado em nada. Mas agora em 2022 isso começou a ganhar um outro peso, né? Porque a Netflix não parava de crescer, né? Então agora perdendo usuários a coisa muda de figura. Então o que eles estão pensando em fazer e o que eles já estão testando em alguns países, no Peru, Chile e Costa Rica, é criar uma taxa específica para quem divide senha. Então, ok, você está assinando um plano que 4 pessoas podem usar simultaneamente, mas nos termos de uso, né, diz que essas 4 pessoas, né, que estiverem usando ao mesmo tempo, elas têm que morar no mesmo lugar. Então, se você tiver um usuário, sei lá, em São Paulo, outro no Rio, outro em Minas, pode ser que eles não estejam morando na mesma casa. Então, nesses 3 países em que eles estão fazendo o teste, eles fizeram isso de criar o recurso para adicionar um membro extra. Então, é um valor que acaba variando de país para país, né? Ele não obriga você a passar de uma assinatura padrão para premium, por exemplo, mas ele coloca uma taxa ali de $2 a $3 para você conseguir adicionar uma pessoa nesse plano premium, por exemplo, que não more com você, né? E aí acaba respeitando os termos de uso e a Netflix consegue botar um dinheirinho a mais no bolso. Então, no plano padrão, no plano premium, vai ser possível adicionar até 2 subcontas, né? Que é o tal do membro extra. E essa é uma forma que a Netflix viu de crescer a base de assinantes deles, porque a empresa diz que eles chegaram meio que no momento de saturação. Assim, quem queria ter a Netflix já tem, né? Então, eles estão correndo aí para outro lado, que é, ok, você tem a Netflix, mas você está dividindo com uma pessoa que não mora com você. Ok, então você vai pagar por isso. Inclusive, vale lembrar, né, que por enquanto, né, abril de 2022, a Netflix ainda não está cobrando nada no Brasil de taxa extra para quem mora fora e divide conta, mas o Procon já entrou, né, notificou a Netflix em março, pediu explicações, queria saber como que tudo vai funcionar, como que vai detectar se uma pessoa realmente não está morando com a outra para poder dividir a conta, né, e como que isso vai ser avisado para os usuários, né, de que tipo, detectamos que você está dividindo uma conta, queremos que você pague a mais por isso. E também não tem um valor, né, como não foi lançado no Brasil, a gente não sabe quanto que a Netflix cobraria a mais, nem se vai cobrar a mais se vai lançar isso. Mas, de um jeito ou de outro, as pessoas já ficaram receosas, né, teve gente que já cortou aí a assinatura, já falando, ai meu Deus, já vai ser mais um negócio a mais para pagar, não tô usando
muito Netflix. Então, tem gente que aí já foi embora, mas de um jeito ou de outro ficou esse gosto ruim, assim, né? Então, a Netflix, poxa, tão boazinha, né? Ao longo dessa última década, de repente chegar e ser a malvada que vai cortar a alegria da pessoa que tá pagando o valor da assinatura dividido por 4, 5, 6, sabe? E outra medida que a Netflix não descarta é a criação de um plano com anúncios. Essa ideia foi rejeitada durante muito tempo pela empresa. O próprio CEO, Reed Hastings, já prometeu que eles nunca lançariam nenhum plano que tivesse publicidade, só que agora a conversa mudou um pouquinho de tom. O Hastings continua afirmando que prefere não inserir anúncios, só que segundo ele, o público poderia sinalizar que essa é uma opção desejada. Ele disse que, apesar de não ser fã de anúncios, é um fã da escolha do consumidor e que faria sentido dar essa opção para os consumidores que sejam mais tolerantes à publicidade se isso significasse um preço menor da assinatura. Não seria a primeira vez que a empresa cria um plano mais barato para se acomodar à realidade de certos locais, de certas populações, né? Tem um plano mais em conta que ele é exclusivo para celulares e ele funciona em países como Filipinas e Tailândia. Então, oferecer opções mais baratas é algo que a Netflix já fez antes. No final das contas, parece que alguma coisa vai ter que mudar para que a empresa consiga ter alguma receita, mesmo que promessas antigas precisem ser quebradas, como essa de nunca ter anúncios. E toda essa situação da Netflix vai ilustrando algumas das complexidades desse mercado de streaming que a gente não pensava muito, né? É claro que compartilhamento de senhas é prejudicial para a Netflix, mas isso só fica claro dependendo do contexto. E aí, a Netflix, a gente tem que pensar que é uma exceção entre os streamings, porque para a maior parte dos concorrentes, o streaming é só uma parte de uma estratégia maior, não é o negócio principal. Então, a Amazon tem o Prime Video, mas geralmente as pessoas assinam por causa do Prime, né? Do pacote inteiro ali. A Apple TV Plus, mesma coisa. Muitas vezes as pessoas assinam o Apple One, ou tem algum plano de armazenamento ali e acaba, só um pouquinho a mais pelo Apple TV Plus, show, vou assinar também. Então, entra nessa lógica de é uma parte de um todo ali. HBO Max e Disney Plus, aí já são empresas que são do segmento de mídia, elas fazem parte de conglomerados que fazem cinema, games, outras formas de entretenimento, e as fontes de receita, claro, são muitas. E no caso da Netflix, o negócio principal é o streaming. E aí a gente tem que pensar se isso vai continuar sendo sustentável, né? Para a gente tentar entender melhor a trajetória da Netflix, a imagem que ela criou em torno de si mesma, a gente conversa agora com a Melina Meimarides. Ela é doutora em comunicação e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, com um trabalho ali muito voltado para ficção seriada e práticas de consumo. Então, bora lá pro papo. Oi, Melina, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Oi, gente, prazer estar aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de pesquisa. Como que você pegou esse caminho de estudar TV, ficção seriada, streamings? Acho que vai ser legal pro ouvinte entender também as próximas perguntas, o papo que a gente vai entrar. Então, eu sou formada em estudos de mídia pela Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E dentro do curso mesmo, a gente tinha muita oportunidade de estar pensando televisão, estar pensando ficção seriada, que foi o meu primeiro interesse acadêmico, era estudar séries de TV. Partindo daí, fui pro mestrado em comunicação, também lá na UF, trabalhando ficção seriada, trabalhando séries, estudei Grey's Anatomy, House, trabalhei as séries médicas. E aí, nesse processo, né, a ascensão da Netflix no Brasil, a gente foi acompanhando, comecei a me interessar por streaming, pensar as plataformas de streaming, Netflix, Globoplay, plataformas internacionais fora do Brasil. E continuei no doutorado trabalhando ficção seriada, mas sempre tive uma pesquisa paralela, mais ou menos desde 2016, eu venho estudando Netflix. Tenho essa pesquisa paralela trabalhando as plataformas de streaming, tanto a entrada delas no Brasil, quanto a entrada delas em outros mercados da periferia global. E você tá falando de Netflix, é justamente o ponto central da nossa discussão hoje, porque ela perdeu usuários pela primeira vez em mais de uma década de operação, e a projeção é que ela continue perdendo já no próximo
trimestre. Lógico que não tem um motivo único pra gente colocar aqui, é por isso que isso está acontecendo, mas é uma questão complexa que envolve diversos fatores. Então, pra gente tentar entender um pouquinho quais são esses fatores, né? Dentro do que você tem pesquisado sobre Netflix e sobre o consumo de streaming nos últimos anos, quais você acham que parecem ser os principais motivos para esse cenário que está se construindo com Netflix? Bom, a primeira coisa que você tem que saber quando você analisa os dados da queda é a saída da Rússia. Foi muito impactante pro Netflix em perda de usuários. E aí depois você olha pro mapa e você começa a ver aonde eles perderam mais usuários. E foi na região UCAN, que é Estados Unidos e Canadá. Então, o que tá acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá que tá levando a essa perda de assinantes? É um mercado extremamente competitivo e é um mercado mais saturado, porque a gente tem diversas plataformas de streaming que já estão consolidadas há muito tempo lá. É diferente, por exemplo, do Brasil, que a HBO Max chegou faz 1 ano, Disney Plus chegou faz 2 anos. A gente já tem no mercado dos Estados Unidos essas plataformas organizadas, né? Ou até mesmo como outras plataformas, e agora elas já se concretizaram como essas plataformas que a gente tem hoje há muito tempo. Então, é um mercado extremamente saturado, com muita competição e um custo que a Netflix aumentou a assinatura recentemente. Ou seja, o custo-benefício dela acabou caindo, o que fez com que, obviamente, muitas pessoas optassem por cancelar a assinatura e focassem nas outras plataformas. Um outro mercado que teve também uma queda significativa foi a América Latina. Por que caiu na América Latina? E a gente tem outros fatores, né? A gente tem o próprio fato de que o Brasil é o maior mercado da Netflix na América Latina. Por que tá caindo a assinatura no Brasil? A crise. A gente tá vivendo uma crise econômica no Brasil e as pessoas vão cortar os pequenos luxos que elas têm, né? Antigamente cortava a televisão a cabo. Hoje em dia você corta uma plataforma de streaming. Então, a gente tem que analisar isso como, dentro de cada mercado, o que está levando a essas quedas. Falei alguns exemplos, existem outros, mas, como você disse, é uma questão que tem muitos fatores, é multifatorial, não tem nenhuma resposta única que dê conta de entender o fenômeno da queda das assinaturas. E um dos motivos, né, os leitores do TB comentam frequentemente também, é a questão da qualidade do conteúdo na Netflix, né, Melina? Então, é aquela parte mais fácil de um consumidor normal ver e perceber, que são aquelas séries que são canceladas, aqueles filmes que você assiste, parece essa qualidade meio estranha aqui, e aí lança reality show, né, que é uma coisa um pouco diferente do que se esperava de Netflix há alguns anos, e isso provavelmente deixaria uma parcela dos usuários insatisfeita, como se a Netflix estivesse entregando alguma coisa diferente do que ela prometeu lá atrás. E aí, pensando na estratégia inicial da empresa, com séries originais, bilhões de dólares em investimento, qualidade superior às séries de TV, como que a Netflix chegou nesse ponto, né? O que pode ter levado a essa mudança na lógica de produção de conteúdos da Netflix? Então, a gente tem duas questões aí, né? A primeira é que eu não sei até que ponto a Netflix está produzindo reality show ou está produzindo, sei lá, filmes mais sessão da tarde, digamos assim, do que filmes de arte, levou a uma queda de assinaturas. Eu sou eu tenho um pouco pé atrás com esse tipo de pensamento, porque se a gente para pra pensar, Globoplay, estavam falando ontem, né? Globoplay aumentou não sei quantos % as assinaturas em fevereiro. Por quê? Por causa de Big Brother. Então, assim, um reality levou ao Globoplay a aumentar a assinatura. Isso acontece todo ano. De janeiro a abril, a Globoplay aumenta a assinatura e aí, em maio, o Globoplay tenta correr atrás pra manter esses assinantes que assinaram só pra ter acesso ao Big Brother. Mas o que eu vejo de problema, realmente, é que a Netflix, quando ela começa a produzir conteúdo original, e aí vamos falar da primeira série original, né, que foi o House of Cards, e aí a primeira série que foi dela, de fato, porque antes disso ela já tinha feito algumas outras coproduções, mas a primeira série que era original dela foi House of Cards, foi em 2013. Quando ela lança House of Cards, ela tenta se posicionar no mercado, e aí isso é um posicionamento discursivo, como que os empresários vendiam a produção, como que o Kevin Spacey vendia a produção, que era, é uma produção de qualidade, a gente tá tentando se tornar a HBO, antes que a HBO se torne a gente, o Ted Sarandos, ele falou isso numa entrevista, tentando realmente associar as produções originais da Netflix a uma certa distinção e qualidade que você tinha nas emissoras fechadas da televisão dos Estados Unidos. Então você tinha algumas produções nos Estados Unidos na época, sei lá, vamos falar, Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, todas as produções da televisão fechada, e ele quis associar as suas produções a isso. E isso, no início, dá muito certo. Por quê? Porque o tipo de produção que ele estava trazendo casava com esse imaginário, né? Produções com um homem, centrada na história de um homem, geralmente um homem branco, jornadas de poder
superpoder, jornadas de anti-herói, você tinha realmente essa mesma pegada que você encontrava nessas outras narrativas. A Netflix tenta expandir isso para outras possibilidades, então começa a incorporar um discurso um pouco mais progressista, por exemplo, com Orange is the New Black no mesmo ano, então um elenco majoritariamente feminino, que se passa numa prisão para mostrar como é que é a vida das mulheres encarceradas, e isso vai se mudando ao longo da trajetória da Netflix como produtora audiovisual, e você vê de fato momentos de virada nesse discurso, mas ela tenta no início se vender como um canal de tanta qualidade quanto a HBO, de tanta qualidade quanto Showtime nos Estados Unidos, o que não dá certo, porque é um discurso que é muito difícil de você manter ele no longo prazo. A própria HBO teve várias questões de qualidade ao longo do uso do discurso de qualidade da HBO. A HBO tem vários problemas, várias narrativas que você olha e fala, nossa, mas isso é da HBO, sabe? Você se questiona, porque o discurso de qualidade, ele é um discurso, querendo ou não, pautado por questões de gosto, de subjetividade. É muito difícil de você ter várias produções que as pessoas entrem em acordo que, sim, são todas da mesma qualidade, digamos assim. Então foi muito difícil para a Netflix manter esse discurso, principalmente porque quando a HBO fazia os dramas de qualidade dela, a HBO é um canal fechado nos Estados Unidos, que você assina ele diretamente, então você paga uma mensalidade diretamente pro canal, você não precisa assinar ele, por exemplo, no Brasil, por meio de um pacote, sei lá, da Sky, você pode assinar só o canal, e ele é interessado em atingir um determinado grupo de consumidores que considerem que pagar aquela assinatura mensal vale a pena. E essa não é a proposta da Netflix. A Netflix tem uma proposta massiva de atingir públicos em países diferentes, com expectativas diferentes, com consumos muito distintos. O que ela tenta fazer? Ela tenta criar dentro da plataforma, atender a nichos de consumidores. Então, vocês gostam de ficção científica, então eu vou trazer vários conteúdos de ficção científica para atrair vocês. Você não gosta de ficção científica? Tudo bem, você não precisa, eu vou te dar outro, eu vou te dar romance, eu vou te dar drama, eu vou te dar comédia, eu te dar um documentário. Ela tenta atender a todo mundo ao mesmo tempo, e ela não precisa que todo mundo assista o mesmo programa ao mesmo tempo, diferente da HBO, que depende da audiência linear, as pessoas assistindo toda semana Game of Thrones. A HBO dependia disso. A Netflix não depende. Se você quiser assistir hoje, amanhã, depois de amanhã, não importa. Se você não quiser assistir, em teoria, não importa. Isso foi também se mudando ao longo do tempo, mas inicialmente não tinha audiência no streaming. A Netflix só falava que a produção foi bem ou a produção foi mal. Ela nem falava que foi mal, ela cancelava. Mas você não tinha muito uma noção do que é um sucesso, o que é uma produção bem sucedida no streaming. Até mesmo porque ela levou alguns anos pra cancelar. Tudo ela fazia, tudo era renovado, tudo era 2, 3 temporadas renovadas. House of Cards começou já com 2 temporadas garantidas. Então, assim, é todo um processo, né, que a Netflix, ela não consegue manter o discurso de qualidade, que é um discurso complexo, mas ela não consegue manter ele porque ela quer atingir públicos muito variados. Ela quer atingir o público que vai assistir Casamento às Cegas, e ela quer atingir o público que vai assistir um documentário XYZ sobre alguma coisa, sabe? A gente tem que entender que ela não tá se posicionando para um tipo de consumidor, um consumidor mais culto, um consumidor mais fino. Não, ela quer atrair todo mundo. Ela quer garantir que todo mundo possa acessar o seu catálogo e encontrar lá pelo menos um item que faça ela falar, ok, valeu pagar Netflix esse mês. E nessa estratégia, eles acabam torrando bilhões e bilhões de dólares cada ano, né? A cifra é maior, para tentar, né, produzir conteúdos para todos os tipos de públicos, que, como você disse, é o que eles tentam fazer ali, é uma estratégia meio tentar abraçar tudo, é bem difícil no mundo dos negócios, né? Geralmente uma empresa tem um foco bem específico, começa dali, cresce e aí vai se expandindo aos poucos. E me parece ser o contrário pelo que você está falando, que é o que acaba gerando críticas também, porque às vezes a pessoa tá curtindo uma série e essa série, sei lá, de repente ela cancela ou perde o ritmo, né? Teve vários casos já onde a gente viu isso acontecendo com séries da Netflix. E no final das contas ela tenta segmentar o conteúdo para quem tá assistindo através dos seus algoritmos, né? Tentar entender o que a pessoa gosta e só oferecer pra pessoa conteúdo personalizado. Isso é bem difícil, né, para uma empresa de conteúdo, ainda mais para uma empresa cujos conteúdos custam tão caro para produzir. Você acha que essa estratégia é sustentável? Ela é viável no longo prazo? Então, a Netflix tem o melhor algoritmo até agora, porque ela tá nesse jogo há muito mais tempo, né? Ela começou como streaming em 2007 nos Estados Unidos, comparado com empresas que foram lançar seus streamings em 2017. Ou seja, ela tem uma década de vantagem e uma década de expertise em o que os consumidores estão consumindo
consumindo na plataforma e como que eles consomem. Então, assim, do ponto de vista do algoritmo, ela tem o melhor. O problema é que é insustentável você investir bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares em produções ao redor do mundo, esperar que você vai conseguir bancar isso apenas com assinaturas. Porque para ela bancar isso apenas com assinaturas, ela tinha que crescer muito em muitos mercados ao mesmo tempo, o que ela não consegue. Tem alguns mercados, por exemplo, que ela não consegue. Ela não conseguiu entrar na China. Netflix não está na China. Ou seja, 1 bilhão aí de assinantes em potencial que ela poderia conquistar e ela não consegue. Ela tá na Índia, mas ela não consegue ganhar tração na Índia. Por quê? Porque a Disney chegou lá e dominou o mercado com o Hotstar, que é a plataforma da Disney na Índia. Então, o fato da Netflix investir muito... A Netflix sempre trabalhou com caixa vermelho. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Ela, durante muito tempo, não tinha nem lucro. Comportamento de startup, né? No final das contas. Eles queimam dinheiro pra ganhar mercado e é isso aí. Exatamente. Ela operava com o caixa em vermelho durante muitos anos, pegando muitos empréstimos em banco e pegando empréstimos na Wall Street, porque tinha essa noção de que, não, em algum momento isso vai ser rentável. O que não aconteceu da forma como eles queriam, da forma como eles estavam planejando. Não é sustentável e já há alguns anos a gente vem falando, em algum momento, essa bolha estoura, sabe? Porque ela não consegue manter o ritmo de assinaturas e um problema que ela enfrentou também foi que ela estava mantendo um ritmo até aceitável até 2019. E aí a coisa deu uma bombada em 2020 por conta da pandemia. As pessoas ficaram em casa, pararam de gastar no cinema, pararam de gastar em restaurante, pararam de sair. O lazer se tornou caseiro de novo. Então o lazer virou assinar uma plataforma de streaming. Netflix, Globoplay. Todas as plataformas no Brasil tiveram grandes aumentos durante a pandemia. E agora que as coisas estão se reestabelecendo no Brasil, as pessoas estão voltando a sair de casa, a vida está voltando à normalidade, há também novamente uma intenção de diminuir a assinatura. Por quê? Porque eu não preciso mais disso. Eu posso ir no cinema, eu posso fazer minhas opções de lazer fora de casa. Então, eu acho que a pandemia, ela de fato contribuiu para prejudicar um pouco. Talvez a Netflix, essa bolha estourasse em 5 anos e não em 2, sabe? A gente não tem como afirmar, mas é uma possibilidade que a pandemia piorou. Outra coisa que a pandemia também piorou foi o fato de que a Netflix já tinha gastado muito dinheiro nas produções e teve produções interrompidas, teve que parar a gravação, como tudo parou, né, no mundo. Ela também perdeu muito dinheiro com essas pausas, que ela não tinha novos conteúdos para colocar no ar e ela teve que comprar conteúdos de quem ainda estava conseguindo produzir e aí colocar conteúdo licenciado no catálogo que não eram os originais dela. A Netflix operou muito tempo nesse modelo aí que foi muito popularizado por startup, que é, tipo, vão gastando dinheiro, uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai conseguir lucrar. E eles aproveitaram bastante essa ideia sobre o fim da TV, ou pelo menos o fim da TV paga, né, de que, você não teria que assinar um pacote extremamente caro, com um monte de canais nos quais você não tá interessado, mas findou que isso acabou mudando um pouco ao longo do tempo, né? A gente já falou em outros podcasts sobre o bundle de bundles, né? Nos quais você tem vários serviços agrupados em um só, incluindo ali streaming de vídeo, música, etc. Mas a Netflix aproveitou por muito tempo essa ideia do fim da TV, dessa superação do modelo televisivo, e eu queria saber se isso ainda existe, né? E se esse discurso em torno da Netflix se encaixa nessa ideia aí de fim da TV ou da revolução que o streaming traria pra TV. Ainda existe muito. Ano passado, acho que foi na Intercom, que é um dos maiores congressos de comunicação do Brasil, tinha um trabalho sobre o fim da TV e eu falei, tá de sacanagem, em 2021 as pessoas ainda estão argumentando que a televisão tá acabando e você vê notícia no jornal falando, então, as pessoas estão assistindo o Globo, as pessoas estão assistindo o Record, a audiência mantém. É muito complicado falar de fim da TV e é muito complicado falar de fim da TV no Brasil, porque a televisão é a única mídia que tem penetração de 99% no país. Internet não tem, rádio não tem. Então, é muito complicado você falar de fim de um meio que é tão presente, sabe? No cotidiano diário das pessoas ao redor do mundo, mas principalmente no Brasil. O brasileiro gosta de televisão, consome televisão, dita suas rotinas, sabe? O dia é ainda muito ditado pelo que tá passando na televisão e principalmente pelo que tá passando na Globo. Mas, enfim, eu não vou dizer que ela criou esse discurso, porque esse discurso antecede a ela, é do final dos anos 90, início de 2000, quando vem um momento onde
as tecnologias estavam se avançando tanto que muitos jornalistas, na realidade, começam a apontar, será que a televisão vai acabar? Isso nasce muito de um discurso mais jornalístico do que acadêmico. Então, a gente já tem aí pesquisadores há 20 anos falando, não, a televisão não vai acabar, mas o jornalismo continua reforçando essa ideia. E a gente está há 20 anos vendo que não vai acabar. Durante a pandemia, a televisão se tornou a principal fonte de informação das pessoas, sabe? Novamente, deixou de ser por conta da internet, se tornou novamente. Eu acho que esse discurso do fim, a Netflix, ela se utiliza dele, ela tentou potencializar ele, e ela se apresentou, de fato, como a televisão do futuro, na verdade. Ela nem vinha com essa ideia de fim da TV, ela vinha com essa ideia de, mas eu sou uma televisão melhor, porque você não tem que ver propaganda, porque você pode escolher o que você quer ver, quando você quer ver, você não é refém da grade da programação do canal televisivo. E, de fato, ela trouxe algumas inovações para o consumo e realmente modificou, mas ela não é o futuro da televisão. Se a Netflix deixar de existir amanhã, a televisão vai continuar perpetuamente, né, até, sei lá, surgir uma outra tecnologia, e ainda assim eu tenho minhas dúvidas, porque esse discurso é um discurso pautado em mídia assídio, que é toda nova mídia mata a anterior, só que ele é completamente falso, porque o cinema surgiu, depois surgiu o rádio não matou o cinema, depois a TV surgiu, a TV não matou o rádio, a internet surgiu, a internet não matou nenhum desses outros meios. Mas eles mudaram, modificaram, a forma de consumo mudou. Claro, as tecnologias elas vão mudando e elas vão se adaptando. O próprio podcast tá ligado à lógica do rádio, mas com outras tecnologias e outras questões incorporadas. Mas o rádio não deixou de existir só porque a televisão surgiu, da mesma forma como a internet não matou a televisão. Então, a Netflix ela tentou ganhar um pouco em cima dessa discussão. Agora, quando a gente pensa em TV fechada no Brasil, aí a gente pode começar a pensar em, de fato, a Netflix está substituindo a televisão fechada. Mas, duas considerações. Isso funciona no Brasil porque a gente tem uma das televisões fechadas mais caras do mundo. Então, assim, no mundo todo, a televisão fechada brasileira é uma das mais caras. Então, você tem pacotes de 200, 300, 400 reais. E a segunda coisa é que a penetração da televisão fechada é muito pequena no Brasil. Então, falar que a Netflix vai matar a TV, não, mas vai matar a TV fechada? Talvez. Por quê? Porque a TV fechada é 15 milhões. 15 milhões de assinantes no Brasil. Nós somos um país de 200 milhões. O quão significativo é a televisão fechada no Brasil? Se você pegar a Coreia do Sul, por exemplo, penetração da televisão fechada na Coreia do Sul é 100%. Todo mundo na Coreia do Sul tem televisão fechada. Então a Netflix na Coreia do Sul tá substituindo a televisão fechada? Não. Ela é mais um complemento à televisão fechada. Você assina a Netflix do que você cancela a sua televisão fechada para assinar a Netflix, que nem é o que tá acontecendo no Brasil. Você troca pegar um pacote de R$99 ou de 120, 150 reais e você paga R$50 por mês. Pensando do ponto de vista financeiro, faz sentido para muitas famílias brasileiras optarem por isso, porque é uma economia, né? Você tem 4, 5 telas por R$50. Então, a gente tem os números aqui. A Netflix teria em torno de 20 milhões de assinantes, o que seria um pouco maior do que o número de assinantes de TV paga, e aí, que tá em torno de 15 milhões, mas aí a gente não sabe, né, essa questão de compartilhamento de conta, é meio complicado fazer uma conta certinha ali do que tá acontecendo, mas com certeza, se a gente for comparar a TV aberta, né, 96,4% dos domicílios, de acordo com o IBGE, tem acesso. Então, é meio incomparável, mas ainda continua nesse discurso. E aí, aproveitando os seus estudos, a sua pesquisa, Melina, uma coisa que você aponta a Netflix tem um discurso de distinção, que é uma ideia de uma nova forma de consumir séries e filmes, né, que não tá muito alinhado com a prática, né? Isso você aponta, pelo menos não num primeiro momento, e aí você defende que, na verdade, a Netflix sempre empregou modelos já consagrados na televisão tradicional. Eu queria que você comentasse sobre esses modelos aí, como que a Netflix se apropriou deles, aproveitando, né, toda essa questão de... Tô vendo muita gente falando de casamento às cegas, e eu entro na home da Netflix e vi um monte de reality show e programa, e aparece a Eliana na minha tela, sabe? Tem umas coisas diferentes acontecendo. Aliás, muito bom o reality show da Eliana, eu assisti. É ótimo pra assistir em família. Eu gostei também. Você gostou? Então. E eu achei que eles deram muito dinheiro. Eu nem sabia que tinha isso, meu algoritmo não me mostrou, não. Vou dar uma fuçada aqui. Gente, cada episódio é R$200 mil. Eu achei que é muito dinheiro. Caraca. Nossa, eu achei que é muito dinheiro. Eu sei que o real tá desvalorizado, mas ainda assim eu achei que é muito dinheiro. Cada episódio ser R$200 mil. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de discurso de distinção, é ligado àquela questão tanto da qualidade dos produtos, né? Que ela se dizia produzir produtos que eram diferentes. E quando ela fala isso, ela quer dizer
dizer da televisão aberta, e ela tá se referindo à televisão aberta dos Estados Unidos, tá? Então, sitcom, comédia, aquela comédia que tem a risada ao fundo, né? O claque, estilo Friends. Ela tá se referindo àqueles dramas que são extremamente melodramáticos, aí já estilo Grey's Anatomy. Quando ela fala que ela tá produzindo algo diferente, algo que não é igual, não é o normal da televisão, é a essas produções que ela tá criticando. Só que, de novo, isso só funciona num primeiro momento, porque logo em seguida ela começa a produzir várias produções que tem a mesma estrutura de sitcom, tem a mesma risada ao fundo. Eu lembro que acho que uma das primeiras séries que eu vi que tinha risada ao fundo na Netflix, eu falei assim, gente, mas não foi eles que criticaram tanto isso, esse mecanismo, eles que criticavam tanto, e agora tem várias produções na Netflix que são aquelas, parecem realmente aquelas sitcoms da década de 90, tem algumas que são até temáticas de família, que eu falo, gente, isso poderia ter passado na televisão nos Estados Unidos nos anos 90 perfeitamente, faria total sentido com a estética e com o modelo de narrativa presente. Uma outra forma dela tentar propor que ela é distinta era na questão do consumo. Você não precisa mais dosar o seu consumo com a grade. Você pode consumir tudo que você quiser, na hora que você quiser, da forma como você quiser. Quer ver 10 episódios? Veja 10 episódios. Quer ver um só por dia? Veja um só por dia. Mas, de novo, o quão novo é isso, sabe? Eu sempre questionei, porque eu, quando adolescente, a gente tinha televisão fechada em casa e eu tinha o hábito, né, de gravar os meus episódios favoritos. E eu gravava os episódios e quando eu queria, eu assistia como eu queria, quando eu queria. Ou seja, desde a década de 80, que a gente tem a possibilidade do videocassete, né, que ele surge no final de 70 para 80 nos Estados Unidos. Desde aquela época, a gente já tinha essa possibilidade de, entre aspas, controlar o fluxo da TV, né, porque a gente pode passar para frente, a gente pode voltar, a gente pode gravar e regravar por cima e guardar só os episódios que a gente quer. Anos 2000, revolução do DVD também vem aí para te dar mais opções para você consumir. Você quer fazer uma maratona no final de semana de Lost? Fica à vontade, compra o DVD e faça. A diferença é que a Netflix, de fato, em vez dela chegar com uma produção, e em vez de você comprar uma produção e você ficar com ela em casa e você tem ela permanentemente, você, na realidade, você compra acesso ao catálogo e esse catálogo tá o tempo todo trocando. Então a gente fala que isso tornou tudo um pouco mais efêmero, né? Porque Lost mesmo, dei o exemplo do DVD. Lost tava na Netflix até, sei lá, 2 anos atrás, saiu e agora tá no Amazon. Então, se você quer ver Lost, você tem que pagar a Amazon. Então se tornou tudo muito efêmero. Tanto que isso tá levando as pessoas a voltarem a comprar DVD de série. Por quê? Porque a minha série pode sair a qualquer momento. Eu voltei a baixar episódio de drama que eu assisto. Por quê? Porque pode sair da Netflix a qualquer momento e eu quero guardar no meu HD. Ou seja, muito da novidade que a Netflix propõe, na realidade, ela tá atualizando práticas que a tecnologia já estava dando possibilidades no passado, só que hoje, obviamente, ela consegue potencializar isso muito mais. Você fazer um binge watching hoje é muito mais fácil do que você fazer na década de 80. E se a gente for pensar até antes disso, antes do videocassete, que eu falei do marco do videocassete, mas para a prática específica da maratona, os canais faziam maratona de séries, passar 10 horas, 15 horas de uma determinada produção. Fazem isso até hoje na televisão fechada. Eu lembro de passar ano novo vendo Friends na Warner. Então essa questão de você poder maratonar uma série também não foi a Netflix que criou. A TV já fazia isso. Então, quando a gente fala do discurso de distinção da Netflix, ele não se sustenta. A verdade é essa. Ele não se sustenta porque você consegue, na realidade, ir encontrando paralelos na televisão, e aí na televisão aberta, inclusive, que são a origem dessas práticas. Você consegue encontrar na televisão aberta. A Netflix, ela só atualiza, ela renova, ela dá uma potencializada em algum aspecto, mas, de fato, o que ela trouxe de novo, de novidade, sabe? O que a gente pode olhar e falar, tá, a Netflix inovou ao fazer isso. Ao meu ver, a única coisa que, de fato, de novidade que ela faz é trazer tudo de uma vez só, que é o modelo dela de, eu vou disponibilizar uma temporada inteira num dia e você consome como você quiser. Isso, de fato, nunca foi pensado pra televisão e nunca daria certo na televisão, porque você quer que a pessoa retorne toda semana, né, no mesmo horário, pra você poder vender aquele espaço da propaganda, né, pro investidor, pra empresa que vai querer divulgar o seu produto. Então, a televisão, de fato, nunca faria isso. Mas a Netflix, por ser um catálogo, conseguiu. Agora, se isso está dando certo pra empresa ou não, já é outra história, porque a gente tá vendo, ela tá mudando a forma dela de divulgar determinadas produções. Então, agora tem produções que ela divulga inteiramente, tem produções que tem episódios semanais, tem produções que tem 2 episódios a cada semana. Nem ela mesma não tá mais seguindo a regra de, a gente vai disponibilizar tudo de uma vez só. E é curioso porque antes realmente tinha foi muito inovadora, assim, quando ela soltou esse modelo, tipo, a temporada inteira já está disponível. Tipo, como
assim, sabe? Então, teve um papo de, poxa, como as pessoas estavam se adaptando a isso, porque como que você conversa sobre a série, né? Porque às vezes você não conseguiu ver os 10 episódios, você conseguiu ver os 3 primeiros, os 5 primeiros, então até qual ponto você consegue falar com a pessoa, ou você já assume que todo mundo maratonou a série e pronto, você fala tudo, fala do final. Foi uma mudança interessante, assim, em questão cultural, e que outros concorrentes meio que não seguiram, porque falaram, acho que é melhor a gente segurar, né, e botando o conteúdo a conta-gotas, como é feito na TV, porque isso acaba segurando o buzz da série, né? Então você tá vendo um episódio de Mandalorian por semana, e já viu tudo, e o momento cultural já veio, já foi, né? Então você consegue esticar isso aí por semanas, meses. Mas, ok, então a Netflix tinha esse diferencial, assim, grande de, vamos colocar a temporada da série toda aí pra você assistir. Mas nem eles estão seguindo mais isso, e os concorrentes estão vendo que, é melhor, vamos fazer do jeito antigo, que tá dando mais certo. Também não tem mais esse diferencial de, sei lá, 10 anos atrás a Netflix falava que queria ser HBO antes da HBO virar Netflix, né? E aí também a questão de conteúdo, de qualidade, é uma coisa insustentável, e realmente Netflix vai colocando conteúdo questionável, porque é questionável pra uma pessoa, mas é maravilhoso pra outra, tem que agradar todo mundo. Então você tem, sei lá, Apple TV Plus, que tem o diferencial de qualidade, o catálogo deles é bem menor, mas eles têm o foco ali bastante em qualidade, é o unique selling point deles, né? E Disney Plus é algo parecido, que é conteúdo de qualidade pra família, né? Você não vai achar nada, sei lá, perturbador ali, o que tiver de perturbador que a Disney faz vai pro Star Plus. Agora, e a Netflix, né? Tipo, qual ela tem diferencial hoje? Isso prejudica ela hoje na hora de, sei lá, vamos cancelar o serviço, vamos cancelar a Netflix? Aí depende, você tá falando de qual mercado. Se a gente for pensar em Brasil, a Netflix tem alguns diferenciais. Então, ela ainda é hoje considerada a melhor plataforma. Do ponto de vista da experiência do usuário, ela ainda é hoje considerada a que é mais intuitiva, que é mais fácil de manipular. Novamente, isso é baseado em pesquisas, mas obviamente que vai ter alguém que vai chegar e vai falar, não, eu acho a HBO Max melhor. Eu, particularmente, acho que a HBO Max sempre trava comigo e sempre dá bug. A plataforma da Amazon é um caos pra você achar alguma coisa. Eu sou dessas que concorda que a plataforma da Netflix é mais intuitiva. É mais intuitiva ou eu já estou muito mais adaptada a usar ela? Fica aí também o questionamento. Não, eu acho que isso é unânime, viu, Melina? Todo mundo que já conversou com a gente sobre Netflix fala a mesma coisa. A interface, a estrutura é mais fluido, né? Tudo realmente muito melhor. Quando a gente discute sobre tecnologia dos streamings, aí a Netflix é unânime, e tem streaming, Prime Video, dá até preguiça de procurar alguma coisa de tão ruim que é. Então, conta muito, com certeza. Exatamente. Então, isso é um grande diferencial, e que faz com que, eu quero ver alguma coisa na Amazon, dá tanto trabalho achar, deixa eu ver o que eu tava assistindo na Netflix, sabe? Aí você vai pro aplicativo da Netflix, quase que naturalmente. Então, assim, a interface, a plataforma é uma questão. A quantidade de conteúdo é outra. A gente tem que entender que quando você acessa um catálogo, você quer conteúdo. E eu confesso que eu me senti sacaneada pela Disney Plus. Quando a Disney Plus chegou no Brasil, eu achava que ia ter todas as séries da ABC dos Estados Unidos, e não tinha quase nenhuma. Tinha, sei lá, Once Upon a Time, que é de conto de fada. Mas cadê as outras produções? Depois eles falaram, então vai vir no Star Plus, que é uma outra plataforma que você vai ter que pagar R$32. Eu falei, não, gente, como assim? Eu me senti sacaneada por isso. Porque eu não queria, de fato, acessar os conteúdos do Disney Plus. Eu queria, na verdade, os do Star Plus, mas eu não sabia dessa outra plataforma. Acho que é problemático do ponto de vista da quantidade de conteúdo, né? Porque a Netflix, ela continua tendo muito conteúdo pros seus espectadores, pros seus assinantes, e como ela tenta abarcar uma variedade de assinantes, ela dá conta de satisfazer muito mais os desejos de uma família de 5 pessoas do que só o Disney Plus, embora o conteúdo dele seja para toda a família. Mas se você parar pra pensar, você tem um adolescente, você tem uma criança, você tem um adulto, você tem, um jovem adulto, cada um quer consumir produtos muito variados, e o Disney Plus acaba sendo muito limitado. A mesma coisa com o Apple TV Plus. Também tem um catálogo pequeno e é limitado. Para algumas pessoas interessa, com certeza, tem gente que quer ver aquele conteúdo, tem gente que tá prezando pela qualidade, que é um conteúdo que vai desafiar
desafiar mais. Mas tem gente que realmente só quer acessar conteúdo tanto nacional quanto internacional de vários países, que também é uma coisa que a Netflix consegue tirar muito mais de letra do que essas outras plataformas. Se for parar pra mapear o conteúdo internacional, tanto original quanto não original que tá no catálogo, a Netflix oferece pro brasileiro conteúdo de muitos países, que os outros streamings não dão conta de oferecer. É uma ou outra produção, é uma ou outra coisa. Então, ao comparar, né, a gente vamos pensar que, ao comparar com os outros, você ainda tem muitos elementos que são favoráveis da Netflix em comparação aos outros streamings. Agora, aumentou o preço ano passado. Isso já foi considerado um problema. Muitas pessoas começaram a reclamar. Mas ok, as pessoas compartilham senha no Brasil. Mas aí vem a Netflix e fala, então, daqui a pouco a gente vai parar com essa farra de compartilhar senha. E novamente as pessoas levantam, então eu vou cancelar, porque, né, enfim, sou eu e mais 4 amigos e a gente racha uma assinatura premium com HD, com não sei quantas telas, enfim. Eu acho que, por enquanto, comparando o que a gente tem no Brasil, a Netflix ela ainda é muito válida e muito atraente, considerando os streamings internacionais, tá? Porque ela e o Globoplay não dá muito pra comparar, porque o Globoplay é conteúdo brasileiro, BR. Se você quer conteúdo nacional, você vai assinar o Globoplay, independente de você querer ou não Netflix. Eu vou comparar ela apenas com os outros streamings internacionais. Ela ainda é muito atraente, principalmente contra Disney e HBO, porque a Amazon, embora tenha uma plataforma ruim, vale tudo muito porque é muito barato e você ganha frete grátis. Então, assim, já é outras questões que fazem do Amazon atraente todo mês pra eu ficar pagando, mesmo eu quase não usando a plataforma. Não, eu pago só por causa do frete grátis mesmo. Exatamente. E aí o Prime Video, putz, é verdade, né? Eu tenho acesso ao Prime Video, deixa eu ver aqui. E aí eu entro nesse loop de, putz, dá tanto trabalho aqui que, não, vou ver Netflix mesmo. E aí muda todo, aí Prime Video fica lá pagando, mas eu nunca uso de verdade. Mas aí vamos aproveitar isso, porque a Netflix a gente percebe, né, que tem investido bastante em produções locais e claro, a gente que é brasileiro, a gente percebe, né, tem muitas séries brasileiras, mas olhando outros mercados, a gente percebe que a Netflix também tá investindo em vários outros países. Então, Coreia do Sul, acho que é um exemplo bem claro, tá tendo muita produção ali também. Séries em espanhol, né, o fenômeno La Casa de Papel. E aí, isso trouxe, segundo os dados que a gente tem, alguns frutos. Então, o mercado asiático, por exemplo, teve crescimento, né, ao contrário dos demais. Eu queria entender, você acha que essa expansão para mercados de língua não inglesa, né, não ficar só concentrado em Estados Unidos, Canadá e México ali, se tornou essencial para Netflix nesse momento? E aí, levando também essa questão da Ásia, né, que acho que é um mercado bastante importante, mas quantas pessoas tem na Ásia, né, muita gente. Eles foram nessa direção, você sente que a Netflix foi nessa direção com uma intenção muito clara de criar uma base de usuários alternativa? Porque eu tô vendo essa estratégia da Netflix, até mesmo, por exemplo, na Apple TV, porque na Apple TV Plus tem séries, sabe, muito focadas também no público asiático, não diria focadas, mas originárias de lá. Então, parece que a Netflix, a Apple TV Plus, enfim, todos os serviços de streaming estão tentando pegar esse público aí que talvez estava meio esquecido. Gente, 60% da população do mundo tá na Ásia. Se você quer ter um futuro para sua empresa, você vai mirar na Ásia. Não tem como. Não tem como você ignorar 60% da população de mercado potencial para sua empresa. Já há alguns anos, a gente vem monitorando o crescimento da Netflix nas regiões, né, nos mercados que ela tem. E a Ásia é o que vem crescendo consistentemente. A América Latina já foi a queridinha dos olhos da Netflix, que era a que crescia a cada ano, mas desde 2016, que é quando a Netflix de fato expande para o mercado asiático, chega aos seus 190 países, e aí você começa a ver a cada ano a progressão que vai aumentando, e é um crescimento muito consistente, e ela tem que agradar esses assinantes, e para isso ela faz duas coisas. Uma coisa, ela investe em conteúdo local na produção, coprodução, e outra ela assina contratos de licenciamento de conteúdo com as televisões locais para colocar conteúdo no seu catálogo. Quando ela chegou na Coreia do Sul, em 2016, ela não teve sucesso no primeiro ano. As pessoas achavam caro, as pessoas achavam que não valia a pena porque não tinha muito conteúdo coreano na plataforma e que elas conseguiam muito mais jogo tendo já a televisão fechada, que eu falei que é 100% de penetração, e assistindo alguma coisa em alguma outra plataforma nacional, porque lá já tinha várias plataformas nacionais também, que eram muito mais baratas. Quando que isso começa a mudar, esse crescimento na Coreia do Sul começa a mudar? Quando a Netflix começa a investir muito dinheiro em produção de conteúdo e comprar muito conteúdo, licenciar conteúdo pro catálogo. E aí ela começa a armar um catálogo muito mais atraente, que faz sentido, então, para você atrair os sul-coreanos
sul-coreanos para eles assinarem, acharem que vale a pena. Mas se a gente for pensar, acho que a Netflix está com 3 ou 4 milhões ainda na Coreia do Sul, de 55 milhões da população. Ainda não é uma quantidade expressiva, mas é uma quantidade grande. E a Coreia do Sul é porta de entrada para os outros mercados regionais. Por quê? Porque os produtos sul-coreanos da indústria pop e aí do audiovisual coreano, eles entram com muita facilidade nos outros mercados, na Tailândia, no Japão, Hong Kong, enfim. Por que eles entram com mais facilidade? Porque tem anos, Filipinas, tem anos de comércio desses produtos serem exibidos na televisão desses países. Então, a gente vê realmente um movimento onde a Netflix foi para a Coreia para investir, para produzir muito conteúdo, e isso é pré-data, vem antes de Squid Game, não é uma coisa que, depois de Squid Game, não, isso já há muitos anos. A Netflix só foi dobrando a aposta, a cada ano, a gente vai produzir 5 originais, no ano que vem a gente produz 10, no outro ano a gente produz 20, e só foi aumentando, que não é o que a gente vê na América Latina, e aí no caso do Brasil, a gente vê que a Netflix está investindo muito no Brasil, está investindo em conteúdo, mas por outros motivos, não porque o Brasil seja porta de entrada para, por exemplo, o Brasil não é porta de entrada para os outros países da América Latina. Por quê? Porque a gente fala português, a gente não fala espanhol, diferente do México, que é porta de entrada para os outros países da América Latina. Mas o Brasil é o segundo maior mercado da Netflix em número de assinantes, ou seja, 20 milhões de usuários, ela não pode ignorar esse mercado. Então ela tá produzindo conteúdo original para falar que ela tá cumprindo a meta. Ó, tô produzindo, tô investindo no mercado de vocês, tô criando emprego, que é o discurso que ela traz todo ano, né? Tô fomentando o mercado audiovisual brasileiro. Só que na realidade, o mercado audiovisual que ela está fomentando é o sul-coreano. E ela tem tentado, por meio dessas produções, conquistar cada vez mais. Ela começa tentando conquistar os mercados do leste asiático, mas na realidade as produções sul-coreanas estão sendo tão consumidas ao redor do mundo que acontece um fenômeno como o Squid Game, que bombou, foi super consumido, até hoje é o maior sucesso de língua não inglesa. Voltando à pergunta, eu acho que não é só uma estratégia da Netflix, é o futuro, é o caminho. Todos os streamings vão passar por isso, não sei se vocês viram, mas a HBO Max vai produzir K-drama, vai produzir o primeiro K-drama brasileiro, que vai ser brasileiro-coreano, tá também trazendo K-dramas pro catálogo, porque não tem como ignorar o fenômeno que é a televisão asiática, principalmente do leste asiático. Não tem como ignorar que o brasileiro consome esses produtos e que o resto do mundo também tá consumindo, tá vindo numa maré muito forte de consumo desses produtos. Mas para além da Coreia, a gente tem também a Netflix produzindo muito conteúdo na Índia e muito conteúdo no Japão, principalmente anime. Ano passado, eu vi uma entrevista dos executivos da Netflix falando que 50% de todas as contas no mundo assistiram pelo menos um anime, um episódio ou um filme de anime no ano. E eu pensei, nossa, esse número é muito alto, 50% de todas as contas. E aí eu parei e falei, eu assisti um filme de anime ano passado com as minhas amigas. Ou seja, até eu mesmo entrei na estatística. E eu não sou consumidora de anime na plataforma. Eu acabei consumindo, porque nessa coisa de amigos, vamos assistir um filme, escolher um anime pra assistir. Então, enfim, tem muitos mercados e muitas produções que estão abrindo portas. A galera consome muito anime, principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, você vai pra Ásia e você ganha assinante do seu próprio país, né? Que é o que a Netflix tá tentando também fazer. Melina, eu queria voltar um pouquinho naquele papo que a gente estava agora há pouco, que eu acho que encaixa também com essa questão de conteúdos diversos de várias partes do mundo. A gente falava sobre Netflix ser uma empresa de tecnologia, ou com a melhor tecnologia, ou ter um comportamento de startup. Já faz alguns anos que a gente comenta aqui no Tecnocast que a tecnologia é uma commodity. Então, principalmente aqui para esse segmento de streaming, não é uma coisa de outro mundo inalcançável você ter um aplicativo bom. Talvez as outras não conseguiram porque só estão começando agora, ou porque são empresas que vêm de outra cultura, não é o know-how deles, eles têm que terceirizar essa parte, enfim. A própria tecnologia de streaming, a gente sabe que também boa parte é terceirizada, não é desenvolvida pelas companhias em si, né? Então fica essa coisa de que, então se a Netflix não é uma empresa de tecnologia, o que ela é de verdade? E vai ficando cada vez mais claro para todo mundo que é uma empresa de conteúdo, é uma empresa
cuja dinâmica não é a dinâmica da tecnologia em si, apesar dela ter esse comportamento de empresa de Vale do Silício, né? De crescer a todo custo. E lá em 2009, teve um texto do Benedict Evans, que é um analista americano, onde ele abria o texto já falando que Netflix não é uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa de televisão, assim como outras vieram antes dela, e ele argumenta que existe um precedente da Sky, que também chegou como uma empresa inovadora, com uma tecnologia inovadora, conseguiu conquistar mercado aí, fazendo algumas coisas que não eram possíveis na televisão aberta, e enfim, só que isso eventualmente vira uma commodity, esse diferencial não se sustenta por um longo prazo. E a hora que vira commodity, o que sobrou, né, do que você tinha para oferecer além da tecnologia? As pessoas estão pagando para consumir conteúdo, né, não para ficar navegando num aplicativo bonito. Se não tiver nada lá, você não vai navegar no final das contas, precisa ter um balanço. Então eu queria encaminhar essa reflexão final. Como você imagina, né, que a Netflix vai trabalhar suas estratégias daqui para frente, com toda essa situação colocada, essas questões de mercado global, essas diferenciações entre a Ásia e o resto do mundo, como ela precisa tomar as decisões daqui para frente para fazer com que a empresa continue existindo e não se torne aí uma outra Sky? Bom, a primeira resposta ela vai ter que cortar gasto. E assim, cortar gasto onde? Cara, você corta gasto aonde você não tá tendo rentabilidade. E isso é no mercado UCAN, então, ou seja, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, diminuir conteúdo anglófono. Embora isso também abarque Inglaterra, Austrália, mas assim, você diminuindo gasto nesses conteúdos não significa você não produzir conteúdo, significa você gastar de forma mais econômica, porque a Netflix tinha meio realmente essa tendência a jogar dinheiro pra tudo quanto é lado, parar projetos na metade, você fala, cara, e a grana que você investiu naquele projeto? Perdeu, foi pro espaço, sabe, assim. Então eu imagino que ela vai cortar gastos nesses mercados que já estão muito saturados, onde ela não vai conseguir mais atrair. Quem é usuário vai ser usuário e vai ficar, ou se ela perder um pouco de usuário nesses mercados, tudo bem, e aí ela vai começar a mirar nos mercados onde ela tá crescendo, ou seja, ela vai continuar investindo muito na Ásia, ela vai continuar investindo muito na Coreia do Sul e no Japão, nos próximos anos. Acredito que ela continue investindo muito no Brasil ainda por conta da quantidade de assinantes que a gente tem, só que o problema que ela tem no Brasil é a desvalorização do real frente ao dólar, ou seja, a Netflix, mesmo ela aumentando o preço, ela não consegue ganhar o que ela ganhava alguns anos atrás, porque o real antes era 1:3 e agora tá 1:5. Então eu acho que ela corta gastos em alguns mercados, ela aprende que, de fato, eu concordo com você, o diferencial dela é conteúdo, e sempre foi. No início, ela se posicionava como uma empresa de tecnologia, né, mas a partir do momento em que ela trabalha com um catálogo e ela te oferece um catálogo, ela é uma empresa de conteúdo. O quão interessante é esse conteúdo, isso é o que determina quantos assinantes você vai ter, porque as pessoas todo mês têm que pagar, então as pessoas todo mês vão olhar e falar, valeu ou não valeu a pena, vale ou não vale eu manter essa assinatura. Então, quanto mais ela direcionar os esforços dela para o conteúdo, e aí eu não vou nem entrar em critério de conteúdo de qualidade, conteúdo assim, não, ela tem que ter conteúdo atraente, e aí depende do público que ela quer atrair. É que no final das contas, o comportamento da Netflix com conteúdo fica aquela coisa até mesmo o MVP, né? Eles tentam produzir de tudo, tipo, vamos aqui lançar esse roteiro, vamos aqui lançar essa série, vamos esse filme, vamos ver o que cola. E aí o que colou. Mas é muito caro essa estratégia. Com certeza. E é uma estratégia que ela vai ter que mudar, porque não vai dar mais pra ela ir tanto nessa onda do que cola. Então ela vai tentar... Bom, o que ela já faz para evitar esse tipo de gasto? Ela vai atrás de pessoas que são conhecidas no país, ou seja, reality show com a Eliana, série com a Maísa, sabe? Ela tenta atrair esses talentos que em teoria, garantiriam que aquela produção vai ser um sucesso para a plataforma. Ela vai atrás de executivos, ela vai atrás de contratar quem trabalhava na Globo, quem trabalhava na Record, alguém talvez que esteja insatisfeito com a televisão brasileira. Ela faz isso também em outros mercados. Todas as plataformas fazem isso, o Lázaro Ramos fez acordo com a Amazon, né? Todas essas plataformas estão tentando conseguir essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas têm já um nome, elas têm uma marca, e aí elas trazem audiência e trazem segurança para o investimento. Acho muito difícil acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Stranger
Stranger Things de novo. Que pegar 2 criadores pouco conhecidos, com quase nenhum sucesso, quase nenhuma experiência de televisão, dá pra eles milhões e milhões e milhões de dólares pra um elenco também que, ok, tinha algumas pessoas conhecidas, obviamente a Winona Ryder, mas as crianças eram todas novas, todas talentos novos, com pouco reconhecimento, e jogar milhões de dólares e torcer pra dar certo. E deu certo. Mas quantas outras produções a Netflix também não jogou milhões e não deu certo? Então eu acho que cada vez mais a gente vai ver menos dessas produções, a gente vai ter uma quantidade menor de produções por mês, né, que a Netflix lança conteúdo constantemente, de originais. Agora, uma coisa que ela pode fazer, que poderia ajudar muito, é ela entender que ela não é obrigada a ter conteúdo original. E aí é um pitaco meu, ela não precisa de conteúdo original. Eu não assino a Netflix por conta de Stranger Things, eu assino a Netflix porque eu quero ver minhas séries da televisão aberta dos Estados Unidos. Eu quero ver Superstore, eu quero ver Brooklyn Nine-Nine, eu quero ver o que eu assisto antes de eu dormir. E é por isso que eu assino a Netflix, sabe? Eu assisto outras coisas, obviamente, eu assisto as produções novas, mas o que faz eu continuar assinando? Da mesma forma como tem gente que, quando Friends saiu da Netflix e foi pra HBO Max, assinou a HBO Max por conta de Friends estar lá. Então, quanto mais a Netflix entender que essa habilidade dela ser um repositório para produções de sucesso de várias televisões ao redor do mundo, ela não precisa investir muito dinheiro para conseguir essas produções. Dependendo dos contratos, obviamente, que ela fizer, ela pode priorizar determinadas produções. A gente viu isso, a Globoplay trazendo as novelas, e aí teve um aumento expressivo também no número de assinantes. É conteúdo já pronto, não é conteúdo novo. Mas pra Netflix vai ficando mais difícil esse jogo também, né? Porque as próprias empresas, os estúdios estão fazendo seus serviços de streaming, então vai limitando as opções, como o próprio Friends, que era a série que mais segurava a audiência nos Estados Unidos, acho que Friends e The Office. Então a Netflix já não consegue porque já tá com os proprietários ali. Sim, nos Estados Unidos. Mas e no Brasil? Globoplay não tá disponível no mundo todo. Por que a Netflix não tá comprando novela da Globo, contrato de licença, por exemplo, da novela da Globo na Angola? E aí, na Angola, pra você acessar a novela da Globo, você pode acessar pela Netflix. Você entende? Você consegue negociar os contratos de licença para determinados mercados onde essas empresas nacionais não estão e não têm ambição de estar. Porque a Netflix já é global. E, novamente, ela chegou mais rápido. Não acho que Globoplay tem ambição de ser global. Você olha o histórico da plataforma, você vê as produções todas em português, nenhuma legenda, tudo que eles saem pra fora do Brasil, eles estão procurando quem fala português. Ou seja, se a Netflix fosse pra outros países e levasse as nossas produções brasileiras nesses catálogos, com legenda, com acessibilidade, com dublagem, cara, por que não, sabe? É um investimento rentável. E ela não teria que gastar dinheiro com uma produção que ela não sabe se vai ser boa. Ela já pode pegar os maiores sucessos da Record e, sei lá, levar pra Argentina, levar pra Colômbia. É só uma coisa que eu tenho pensado muito, que é essa questão dos contratos de licença, que pra mim é muito mais vantajoso do que você ficar arriscando muito dinheiro numa produção que pode ser um total flop. Ficar 2 dias as pessoas comentando e depois de 2 dias ninguém mais fala mais nada. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você toparia pagar mais barato em um plano de Netflix, onde você tivesse que ver propaganda antes de começar a sua série? Ou, sei lá, a cada 10 minutos ali, passar alguma propaganda? Conta pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente no Twitter, marcando o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo direto com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga e @Ventura Felipe. Esse Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais. Opa, foi muito alto. Até mais! Peraí. Ficou normal. Então tá bom. Gostei desse final agora. Aqui sim fica alto, mas antes tá normal. Eu saio com tanto esforço. Nossa, o que aconteceu?